Vamos lá, galera. Professor Felipe Rosal para mais uma questão de número 124, questãozinha muito boa, inclusive, viu, gente? Uma questão sobre cálculos estequiométricos. E aí, o que é que eu chamo a sua atenção? Provavelmente você deve ter visto um conteúdo lá em termoquímica que envolve o que se chama de lei de Hess. O que é lei de Hess? É você combinar uma série de reações intermediárias para a obtenção de uma reação global. Então, toda vez que você tiver dentro de uma questão várias reações, não se desespere. É porque a questão quer que você, a partir dessas várias reações, obtenha uma reação global e, a partir da reação global, você desenvolva todos os cálculos da reação, perfeito? E aí, eu vou lembrá-los uma coisa. Toda vez que cair uma questão envolvendo o que se chama de rendimento, gente, rendimento. O que é que rende? O que rende é produto. Por exemplo, você vai fazer uma pizza. Você tem os reagentes e a sua pizza é o seu produto. E aí a sua intenção é que aquela pizza consiga servir 4 pessoas, mas infelizmente ela só conseguiu servir 2 pessoas. Então a sua pizza, que é o produto da combinação de seus ingredientes, não rendeu. Então o produto é o que tem que render. Então toda vez que a gente falar sobre rendimento, a gente está falando de quem? De produtos. Nós estaremos falando de produtos, não esqueça disso. Falou de rendimento, falou de produto. E aí a outra expressão que a gente tem que ficar atento é com relação à pureza. Imagina só você fazendo essa mesma pizza e de repente cai areia dentro da mistura. Será que aquela areia ali ela era um ingrediente que você estava prevendo que tivesse? Não. Então, aqueles seus reagentes não estão totalmente puros. Então, toda vez que a gente falar sobre pureza, nós estamos trabalhando quem? Reagentes de uma reação. Reagentes. Ok? Sempre que a gente trabalha cálculos estequiométricos, galera, em regra, a gente precisa fazer uma regra de 3. Beleza? E quando a gente faz uma regra de 3, a gente faz 2 linhas. Tranquilo? A primeira linha é sempre com relação às informações estequiométricas, que são as proporções que a equação química te fornece, beleza? Tá aqui, ó. X vai estar para X, beleza? E na segunda linha, as informações que você coloca são as informações que o enunciado do texto te dá. É quando o enunciado diz assim, qual a quantidade do produto que se forma a partir de uma determinada quantidade de reagente. Isso é uma informação que o enunciado do texto te dá. Então, você sempre vai colocar na segunda linha. Lembrando que as informações da primeira linha é a informação que a estequiometria da equação te dá. É a proporção dos componentes que a reação te dá. Beleza? Então, primeira linha, segunda linha, ótimo, Y, ótimo. E para aí, professor, quando ele colocar falando em rendimento e falando em pureza, cara, sempre que ele falar em rendimento, você vai multiplicar aqui em cima, ó. Beleza? O valor no rendimento. Na primeira linha e nos produtos. E toda vez que ele falar em pureza, você multiplica na segunda linha e nos reagentes. Ótimo. Essa daqui é a reação que eu vou ter que utilizar, ó. Essa daqui é a formulação que eu vou ter que obter. Perfeito, gente? Então, se ele está falando em rendimento, ele está falando em pureza, vamos ler o enunciado da questão. Diz o seguinte, o cobre metálico é um metal muito maleável e dúctil. É empregado na produção de cabos condutores para transmissão de energia elétrica e térmica, eletroeletrônicos, barras coletoras, contatos elétricos, telefonia, telecomunicações, transmissão de energia em indústria automobilística e construção civil e também no setor de informática, além de ligas metálicas como o bronze. O cobre pode ser obtido a partir do sulfeto de cobre, segundo as seguintes reações não balanceadas. Outra coisa que você tem que ficar atento. Então, ele está me dizendo que o cobre ele é obtido a partir dessas 2 reações que estão aí embaixo. Professor, qual das 2 reações eu vou utilizar? Nenhuma. Você, na verdade, vai utilizar a combinação dessas 2 reações. Sempre estando atento que você precisa balancear. O que é balancear? É tornar o número de átomos dos reagentes igual ao número de átomos dos produtos. E o método mais simples e aplicável de balanceamento que a gente tem é o método das tentativas. É a técnica do macho. Você já deve ter ouvido falar nessa técnica do macho. Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a minha primeira reação, reproduzir aqui novamente e balanceá-la. CO2S mais O2 está formando C2O mais CO2. Cu
2O mais SO2. Beleza? Será que a minha reação está balanceada? Gente, como é que eu vejo se a minha reação está balanceada? Basta olhar para o oxigênio. Se o oxigênio estiver com as quantidades iguais, tanto nos reagentes quanto nos produtos, ok, reação balanceada. Mas se não tiver, você vai precisar balancear. E observe que aqui nos reagentes, ó, você tem 2 oxigênios. Lá nos produtos, você tem quantos oxigênios? Tem 3, ó, 2 do SO2 e 1 do CO2O. Para eu ter a mesma quantidade de oxigênio nos 2 membros, o que eu posso fazer? Posso fazer o seguinte, ó, multiplicar esse cara por 3 sobre 2. Como assim, professor? Por que multiplicar por 3 sobre 2? 3 não é o número de oxigênio que eu quero ter, já que aqui nos meus produtos eu tenho 3 oxigênios e aqui nos meus reagentes eu só tenho 2. Então eu quero deixar a mesma quantidade igual. 3 dividido por 2, gente, dá quanto? 1,5. 1,5 vezes 2, 3. Reaçãozinha devidamente balanceada. Tranquilo? Então a nossa primeira reação está balanceada? Tá balanceada sim, tá ok, tá bonita. Só que a gente vai ter que ir agora, galera, para a nossa segunda reação. E a nossa segunda reação diz o seguinte, ó. Nossa segunda reação diz o seguinte. Cu2O mais Cu2S. E ele vai estar formando Cu mais SO2. Perfeito? Vou olhar para os oxigênios. Será que os oxigênios estão iguais? Então não, né, gente? Os oxigênios não estão iguais. E aí eu vejo uma outra coisa. Percebo que o cobre também não está igual. Se você perceber a quantidade de cobre nos meus reagentes, é igual a 4, ó. Enquanto lá nos produtos é igual a 1. A quantidade de enxofre está igual, mas a quantidade de oxigênio não está. Eu tenho 2 oxigênios nos meus reagentes, aliás, 1 oxigênio nos reagentes e 2 nos produtos. Então eu vou precisar balancear também essa reação. E o que eu posso fazer? O método das tentativas. Vou pegar quem? O primeiro metal. Quem é o primeiro metal? É o cobre. Se você perceber, é por isso que o nome é método das tentativas. Você vai tentar colocar valores como coeficiente para tornar o número de átomos nos reagentes e produtos iguais. Então tá aí. Você vai pegar um metal e vai perceber que aqui são 4. Ó. 1, 2, 3, 4. E aqui nos produtos só tem 1. Para deixar tudo igual, eu multiplico por quanto? 4. Ótimo. Ok? Só que eu também percebo, gente, eu percebo o seguinte, que o número de oxigênios ainda está errado. Professor, eu vou para o ametal. Depois do metal é ametal. O ametal que é diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, que é quem? O enxofre. Veja que o enxofre, ele tem um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos, tá ok. Depois de balanceado o ametal, que é diferente de carbono, hidrogênio e oxigênio, vamos ao carbono. Tem carbono? Não. Tem hidrogênio? Também não. Então vou para o oxigênio. Tá aí. O oxigênio a gente percebe o seguinte. Veja que no oxigênio nos reagentes, a gente tem quantos, gente? Nos reagentes a gente tem o seguinte, ó. Nos reagentes a gente vai ter o seguinte. Vou tentar apagar aqui, pronto. Nos reagentes eu tenho um oxigênio e nos produtos eu tenho 2. Para ficar tudo igual, o que é que eu posso fazer? Posso colocar um 2zinho aqui na frente, ó. Beleza? Porque na hora que eu coloco o 2 aqui na frente, ele multiplica o número de oxigênios que eu tenho. Perfeito? E aí ele ficou com quanto? Com 2 oxigênios. Só que existe um problema. O problema é que quando eu multiplico o CO2O por 2, eu também multiplico o número de cobre. Então ficou 2 vezes 2, 4, mas esses 2 ficou quanto? 6. Então aqui, na verdade, ó, não é 4, é 6. Beleza? Aqui, na verdade, vai ser quanto? 6. Tranquilo? Então, aqui vai ser 6. Ótimo. Reaçãozinha devidamente balanceada. Deixa eu só preencher aqui, ó. Cu2O. Reaçãozinha devidamente balanceada. Só que aí o que é que vai acontecer? Perceba o seguinte. Vou combinar as minhas duas reações. Lembra que eu disse para você que sempre que ele fornece 2 ou mais reações, você tem que combiná-las para poder formar uma reação global? E aí essa combinação nada mais é do que você cancelar quem é igual no reagente de um e que está lá no produto da outra reação. Lembrando que as quantidades devem ser iguais. Então, se você perceber, quem é que está nos reagentes da minha primeira reação e que eu posso cancelar com quem está nos produtos da segunda? Ninguém, né? Porque se você for ver aqui, ó, não tem ninguém nos meus reagentes da primeira reação que seja igual aos produtos. Então, eu não vou cancelar. Não posso cancelar ninguém. Eu só posso cancelar se eles forem o quê? Iguais, né? Então, se forem iguais, eu posso cancelar. Mas se não forem iguais, eu não posso cancelar. Beleza? 3 sobre 2
E vai ficar assim, O2. Não posso. Mas eu posso cancelar, sabe quem, professor? Posso cancelar o CU2O. O CU2O, ele está nos reagentes da minha segunda reação e no produto da minha primeira. Olha aí, se está no reagente de um e no produto da outra, posso cancelar. Só que você tem que perceber que eu tenho 2 aqui, ó. 2 mols de CU2O. E na primeira reação eu só tenho 1 mol. Então eu tenho que cancelar quantidades iguais. Se eu vou cancelar quantidades iguais, eu multiplico todo mundo por quanto? Por 2. Questãozinha extensa, viu? E aí o que eu faço? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3 sobre 2 vai dar 3. Professor, por quê? 3 sobre 2 é 1,5. 1,5 vezes 2, 3. Então dá 3, aqui dá 2 e aqui dá 2. Ótimo. Então agora eu posso cancelar esse cara com esse cara. Não posso mais cancelar ninguém. Se eu não posso mais cancelar ninguém, vou somá-los. Vou pegar todos os reagentes das minhas duas reações e colocá-las no primeiro momento da minha reação global. CU2S, tá aqui, ó, 2 mol de CU2S, perfeito? Mais, na verdade, são 3 mol de CU2S, né, gente? Por que são 3 mol de CU2S? Porque na primeira você tem 2 mols e na segunda você tem 1 mol. Então são 3 mol de CU2S mais 3 mols de O2, lembrando que eu multipliquei por 2, né? Por isso que eu tirei esse 2 daqui. Então eu fiquei com 6 mols. Deixa eu ver se tem mais alguém. Tenho 6 mols de cobre mais 3 mols de SO2. Por que 3 mols de SO2? Porque eu tenho 2 aqui e 1 aqui. Então, essa é a equação global que eu vou trabalhar com ela. É com essa equação que eu vou trabalhar. Beleza? Então, eu vou pegar essa equação, porque ficou faltando pedaço, ficou faltando espaço, e colocar no outro slide. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 3CU2S mais 3O2. Perfeito? 3O2 mais... formando 6 mols de cobre, mais, olha aí, 3 mols de SO2. Perfeito, gente? E aí, o que a gente tem que ficar atento? A gente vai montar a nossa regrinha, ó. A gente vai montar a nossa regrinha. Ele diz o seguinte, ó. Partindo-se de 2 toneladas de sulfeto de cobre com 80% de pureza e admitindo-se um rendimento global de 90%, a massa de cobre em toneladas obtida com 90% de pureza é de... Gente, regrinha simples, prática e direta. Quais são, apesar de eu ter aí, ó, 4 substâncias, tenho 4 substâncias dentro da minha reação. Será que eu vou utilizar as 4? Não. Você vai utilizar o que a questão pede. O que a questão pede? Eu pergunto o seguinte, qual é a quantidade de cobre que se forma a partir do CU2S? Então esquece todos os outros componentes e relaciona o que ele pede. Qual é a relação? Lembrando que na primeira linha eu tenho que colocar o que, gente? Na primeira linha eu tenho que colocar a proporção estequiométrica. Então quem me dá a proporção estequiométrica é a reação. Então são 3 mols de CU2S, beleza? Esses 3 mols de CU2S está formando quantos mols de cobre? 6 mols de cobre. Perfeito? E aí na minha segunda linha eu vou colocar o que o texto me pede. O texto pergunta o seguinte: quando eu tiver 2 toneladas de sulfeto de cobre, eu vou formar quantas toneladas de cobre? Sei lá, professor. E é aí que a gente vai utilizar a nossa estratégia. Aonde é que a gente tem que utilizar o rendimento? Opa, lá nos produtos. Professor, eu estou percebendo que ele está trabalhando com massas, então o que é que eu tenho que fazer? Utilizar as massas molares. Onde tiver mol, ó, lembrando que mol, gente, você tem várias informações. Um mol, você pode encontrar a massa molar da substância, você pode encontrar o volume molar da substância e você pode encontrar o número de entidades. Beleza? Então você pode substituir essa palavrazinha mol aqui, ó, por uma dessas grandezas. E quem é que vai dizer por qual grandeza? A questão. Se a questão está trabalhando com massas, você substitui o mol por massa molar. Tranquilo? Então a gente vai substituir. Já até deixei fácil a massa molar do CU2S e do cobre. Massa molar do CU2S é quanto? 160 gramas por mol. Tá aqui, ó. Então a gente vai substituir. Tá? 160 gramas por mol. Então vai ficar 3 vezes 160 gramas por mol.
Beleza? Vou fazer a mesma coisa para o cobre lá do outro lado. Qual é a massa molar do cobre? A massa molar do cobre, gente, ó. Deixa eu só colocar aqui, são 6 mol, né? A massa molar do cobre é 64 gramas. 64. Só que a tática está aqui agora, ó. Tenho que colocar o rendimento aqui. Quanto for o rendimento da minha reação? Está dizendo que o rendimento foi de 90%. Aí você multiplica, 0,9. Perfeito? A segunda linha é com relação à informação que o enunciado da questão me diz. O enunciado diz o seguinte: são quantas toneladas de sulfeto de cobre? 2 toneladas. No entanto, será que essas 2 toneladas de sulfeto de cobre é considerado puro? Não, ele está dizendo que existe uma pureza que é de quantos por cento? 80%. E pureza eu adiciono aonde? Na segunda linha e nos reagentes. Ó, 0,8. Só que aqui, gente, a questão já praticamente está morta, enterrada. Só que ele fala o seguinte, lá no finalzinho ele ainda fala assim, ó, partindo-se de 2 toneladas de sulfeto de cobre com 80% de pureza, e admitindo, quem tem 80% de pureza? Sulfeto de cobre. E admitindo-se um rendimento global de 90%, a massa de cobre em toneladas obtida em 90% de pureza é de... Ou seja, essa massazinha que eu vou obter aqui, ó, ela vai ter 90% de pureza também. Ok? Então, quando eu faço o produto dos meios pelos extremos, essa massa de cobre, galera, ela vai ficar aproximadamente... Na verdade, ela vai ser exatamente, né, 1,28 toneladas. Beleza? Você faz aí a regra de 3, tranquilo, ó, a massa de cobre vai ficar quanto? Faz o produto dos meios pelos extremos, 0,8 vezes 2 vezes 6 vezes 64 vezes 0,9, dividido por 3 vezes 160 vezes 0,9. Então, isso aqui vai ser 1,28 toneladas. Alternativa correta, letra A. Beleza, gente? Questão extensa, questão grande que a gente tem que trabalhar o passo a passo. Felizmente não deu para encurtar o tempo porque ela traz muitas informações. Tranquilo? Cheiro para todo mundo. Até a próxima. Valeu!